desbravador do reino de Deus, escreve a sua primeira epístola, que é a carta aos Gálatas. Ele está combatendo o judaísmo, está defendendo o seu apostolado e o verdadeiro evangelho. No capítulo 5, versos 19 a 21, ele trata das obras da carne. E nos versos 22 e 23, ele fala sobre o fruto do Espírito. São duas coisas contrastantes. As obras da carne, está no plural. Mas quando ele vai falar dos frutos, ele não fala dos frutos, ele fala do fruto, o fruto do Espírito. Já tratamos uma outra mensagem sobre o fruto do Espírito. Hoje eu quero conversar com você sobre as obras da carne. O apóstolo Paulo classifica estas obras da carne em 3 grupos distintos. O primeiro grupo das obras da carne são pecados de ordem sexual. E ele começa assim, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Toda esta depravação ou degradação moral, todo esse desvirtuamento sexual é colocado pelo apóstolo Paulo como obras da carne. É claro que tem o cenário do diabo e do mundo. O diabo é esse ser maligno que instiga. O mundo é esse cenário que atrai. A carne é a nossa natureza pecaminosa, inclinada ao mal. Então, Paulo vai dizer que a prostituição, essa vida promíscua, do sexo irresponsável, do sexo desvirtuado, do sexo que busca o prazer pelo prazer sem compromisso, é obra da carne. Mas ele vai dizer também que a impureza, e a impureza aqui, porneia, retrata todo tipo de desvirtuamento sexual. Todo tipo. Então é uma palavra ampla que retrata toda a prática sexual que foge do padrão de Deus, qual seja a relação sexual no contexto do matrimônio, marido e mulher. Toda prática sexual fora desse padrão, estabelecido pelo próprio Deus, cai dentro desta vala comum chamado impureza, lascívia, a porneia. E aí ele vai para uma outra categoria, lascívia, que implica não só na prática em si, mas no desejo, alimentar a mente, nutrir os pensamentos, com toda sorte de poluição sexual. Nós vivemos, sobretudo depois do advento da internet, um incremento, um crescimento explosivo nessa questão da pornografia, quando hoje cerca de 70% dos homens, 60% das mulheres já acessaram ou ainda acessam produtos, conteúdos pornográficos. Hoje, cerca de 30% dos homens são prisioneiros e estão nas garras deste vício tão devastador que é a pornografia. E Paulo está dizendo para nós que esses desvirtuamentos, que esses assodamentos, que essas práticas fora do padrão de Deus, nesse primeiro núcleo, no primeiro grupo das obras da carne, são os pecados sexuais. Isso é grave, porque isso não só destrói a vida humana, como também conduz o homem que nessa prática não se arrepende à condenação eterna. O segundo grupo de pecados, que são chamados obras da carne,
são os pecados ligados ao segmento religioso. E ele prossegue no verso 19 assim, verso de número 20 assim, idolatria e feitiçarias. Então, tanto a idolatria quanto a feitiçaria são chamados pecados religiosos. Quando o homem se prostra diante de um ídolo que ele fabricou, de um ídolo que ele forjou com as suas mãos ou imaginou com a sua mente. Então, qualquer tipo de culto, através de imagens de escultura, ou de ídolos que o homem mais moderno vai criando para si, como o dinheiro, como o prazer, como o sucesso, como a fama, caem também dentro desse aspecto da idolatria. A palavra feitiçaria é a palavra farmaqueia no grego. E está ligado a drogas. Então, hoje tem muito daquilo que é adoração a demônios que são estimulados, que são acionados pelo gatilho das drogas. As pessoas ficam alucinadas, as pessoas perdem o seu equilíbrio mental. E se ela perde a sua capacidade de raciocínio, de lucidez, de racionalidade, ela tem a sua mente mais acessível ao ataque do inimigo. Ela está mais predisposta a adorar seres malignos. Então, se os pecados sexuais são obra da carne, também a idolatria e as feitiçarias também são obra da carne. Veja você que a obra da carne está ligada também ao desvirtuamento da verdadeira religião ou da verdadeira religiosidade. Então, atente-se a isso. Agora vamos ver o terceiro grupo das obras da carne, que são os pecados relacionais. Tem a ver com o seu relacionamento com o seu próximo. Relacionamentos distorcidos. E Paulo começa a elencar quais são esses pecados das obras da carne no que tange ao grupo relacional. Ele diz assim, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então, eu citei, agora eu vou numerar, porque os pecados sexuais são 3, os pecados religiosos são 2. Vamos ver quantos são os pecados de relacionamento. Então, ele começa com, preste atenção aí, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Eu estou falando de 8 pecados ligados a relacionamento. Ou seja, há mais pecados ligados à maneira de você se relacionar, de você se portar diante do seu próximo, que pecados sexuais, de pecados religiosos. Então vamos examinar isso aqui. Primeiro, ele está mostrando aí no verso de número 20, inimizades. É aquela pessoa que, onde ela chega, ela cria problema. Ela machuca pessoas. Ela levanta muros. A postura dela, as palavras dela, as ações dela, as reações dela são elementos de provocação de inimizades. Ela vai romper relacionamentos, ela vai machucar pessoas, ela vai ferir pessoas, ela vai criar inimigos, inimizades. Depois das inimizades vem as porfias. Porfia é essa disputa, essa malquerença, essa briga. Isso pode acontecer por causa de futebol, por causa de política, por causa de filosofias e de ideologias. E o ser humano está sempre disputando com alguém, está sempre buscando espaço com alguém. Isso é porfia. Cuidado com isso. Depois ele prossegue de ciúmes. Ciúme, gente, é uma doença. Ciúme é um negócio terrível que adoece as pessoas. Eu costumo dizer que ciúme tem 3 sintomas. A pessoa é ciumenta quando ela vê o que não existe, quando ela aumenta o que existe e quando ela procura o que não quer achar. Por exemplo, estou falando de ciúme conjugal entre marido e mulher.
a pessoa vê o seu cônjuge conversando com alguém, já acha que tem um caso. Se ela vê seu marido ou sua esposa demorando nessa conversa, já acha que a situação está gravíssima. O marido, a mulher chega em casa, aí a pessoa ciumenta começa a olhar o telefone celular, se não tem alguma mensagem estranha ali. Ou vasculhar a carteira para ver se não tem alguma fotografia ali. Ou procurar um fio de cabelo no paletó e aí deduz que tem um caso mesmo e a coisa se agrava. A pessoa ciumenta é uma pessoa insegura. É uma pessoa que não confia nela mesma. E ela vive atormentada. E ela acaba estressando de tal maneira a relação que a pessoa não suporta conviver com ela. Ela acaba expulsando a pessoa que ela mais gostaria de ter por perto. Ciúmes é obra da carne. Ele prossegue e diz iras. A ira é um sentimento de descontrole. É a pessoa que está sempre com a temperatura alta. É irascível. Ela fica com raiva por qualquer coisa. Ela mantém essa ira, mantém essa raiva. Manter isso no coração é dar lugar ao diabo. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, é aquela ira que cozinha em fogo lento. É aquela pessoa que guarda mágoa. E ela está sempre irada, sempre indisposta com o outro. O coração dela é um campo de guerra. Aliás, o coração dela é uma guerra civil ambulante. Está sempre irada. E a ira abre caminho, a porta, um flanco para o diabo fazer um grande estrago no coração. Depois ele diz discórdias. Discórdias. É aquela pessoa que não é da paz. É aquela pessoa que não tem paz. É aquela pessoa que provoca contenda e rompe a paz. Ela não é pacificadora. Ela não é ministro da reconciliação. Ao contrário, ela vive discordando e vive em discórdia com as pessoas, criando confusão, aprontando brigas, gerando divisões dentro da família, no trabalho, na escola, por onde passar. Paulo prossegue e diz dissensões. Aqui dissensões já tem a ver com formar uma rebelião, um motim, um grupo de discordância. Agora ela não se contenta apenas em discordar. Ela vai ajuntar pessoas à sua volta para provocar dissensão, divisão. É aquilo que cria partido, né? Agora, essa dissensão vai afetar outras pessoas, além do seu próprio coração. Mas ele diz ainda facções, tá? Mesmo, veja você, está tudo ligado, discórdia, dissensão, facção. A facção A, a facção B, a facção C, cada um defende a sua bandeira, cada um olha para o outro como inimigo, não tem concórdia, não tem acordo, não tem reconciliação. Criou-se uma facção. Nós estamos vivendo uma realidade de pessoas estressadas, politicamente falando, ideologicamente falando, e a corda está cada dia mais esticada, e as relações estão cada vez mais estressadas, as famílias estão cada vez mais em pé de guerra. É essa sociedade que se estressa, que gera discórdia, dissensão e facção. Mas tem mais. Invejas. O que é o invejoso? O invejoso é aquele que não se contenta com o que tem e quer o que o outro tem. Ele não tem prazer que o outro tenha, porque o que o outro tem ele quer para si. A Bíblia fala lá da história do Caim e do Abel, né, que Deus aceitou o Abel e a oferta dele, mas rejeitou o Caim e a oferta dele. Então, Caim começa a ter inveja do seu irmão. Em vez de imitar o seu irmão, ele começa a ter inveja do seu irmão. E a inveja, se não for bem cuidada, não for bem tratada, bem resolvida no coração, ela vai se transformar numa ira, num ódio. E a pessoa, em vez de
olhar a virtude do outro e imitar a virtude do outro, ele vai olhar a virtude do outro como uma ameaça para ele. E vai querer eliminar o outro. Foi o que aconteceu com Caim. Ele não aceitou a exortação divina e ele botou uma boa máscara de fraternidade e chamou seu irmão ao campo, como se fosse um amigo. E lá ele se insurge contra o irmão e mata o irmão, por causa da inveja. Então, muito cuidado, porque as obras da carne, elas se espalham, ela tem sua capilaridade, ela enfia os seus tentáculos exatamente na área de relacionamentos. Preste atenção nisso. A vida cristã tem muito a ver com relacionamentos, como você lida dentro de casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de empresa, com seu sócio da sua empresa. Cuidado com isso, porque se você não tiver relacionamentos saudáveis, isso vai destruir você. Bom, então, já olhamos os pecados sexuais, que são 3, já olhamos os pecados religiosos, são 2, e agora olhamos os pecados de relacionamento. Vamos contar de novo para não errar? Olha aí comigo. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. São 8 pecados de relacionamento. Agora, ele vai para um outro núcleo, um outro grupo de pecados. São os pecados do controle pessoal. E ele vai citar 2 pecados. Bebedices e glutonarias. Então, preste atenção aqui. São pecados da carne. É a pessoa que não tem controle na bebida. Eu estou tomando água, tá, gente? Você conhece gente que não tem controle no que tange a bebida alcoólica? A pessoa que é escrava do vício do alcoolismo. A pessoa que não tem domínio próprio, não sabe beber com equilíbrio, com sensatez. Ela é escrava, ela é dominada. Bebedices. A Bíblia retrata de maneira muito forte o perigo da embriaguez. Eu vou, com a sua permissão, ler um texto com você, para você perceber qual é o risco da bebedeira, da embriaguez. Está lá em Provérbios 23. Olha aí o perigo. Eu vou ler para você pegar bem essa ideia. Por gentileza, acompanhe a leitura comigo. Provérbios 23, a partir do verso 29. Ele diz, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? A resposta: para os que se demoram em beber vinho. Os que se demoram em beber vinho. Ele não se contenta com a taça de vinho e quer beber uma garrafa. Ele não se contenta em beber uma garrafa, ele quer beber 2 garrafas. Para os que andam buscando bebida misturada, daqui a pouquinho o vinho já não satisfaz mais, ele vai querer uma bebida mais forte, destilada. Vai para o uísque. Alguns, porque a realidade do uísque é muito caro, vai para pinga, para cachaça. Aí olhe o conselho. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ou seja, o vinho aqui é visto como uma prostituta, bem vestida, atraente, sedutora. E se você cair nas lábias dela, você está perdido. Se você for seduzido pela bebida, você está perdido, você está mordido por esse pecado. E ele prossegue, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Ou seja, a bebida alcoólica é como uma serpente que está de bote armado para te pegar. Se você for seduzido, você vai ser mordido por essa víbora, por essa serpente. E o que vai acontecer com você? Ele responde, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade.
Você já viu gente bêbada que fala destrambelhadamente, que gera confusão? É por isso que o álcool é responsável hoje por 30% dos crimes passionais. A pessoa bebeu, ela não vê perigo, ela não vê ameaça, ela não tem limites. Ela mata, ela morre. Ela vê coisas esquisitas, ela fala coisas esquisitas. Mas olha o que vai acontecer no final. Serás como que se deita no meio do mar, como que se deita no alto do mastro. Ou seja, uma pessoa para ficar sozinha em cima do mastro ou no meio do mar, significa o quê? Solidão. Vai ficar sozinha. Vai viver no mar de amargura. As pessoas vão sair dela, vão fugir dela, vão correr dela. Ela vai romper relacionamentos importantes. O casamento acaba, a família acaba. Finalmente está escrito, e dirás, espancaram-me e não me doeu. Chega um ponto que a pessoa vira saco de pancada. Fica caído na sarjeta. Ela nem sente mais as dores. Mas ela vai aprender com isso. E eles bateram-me e não senti nada. Ela vai mudar de vida porque foi para o fundo do fosso? Não. Está escrito, quando despertarei, então tornaria a beber. É escravo. Foi dominado. Pecado da carne, bebedices. Agora, preste atenção, glutonarias. Dentro da nossa cultura, se o cara é bêbado, ébrio, pinguço, todo mundo reprova. Mas você já viu alguém ser reprovado porque come demais? Porque em vez de comer para viver, vive para comer? A pessoa não tem controle sobre o prato, ela não tem limites. É uma comilança sem fim. Não cuida da mordomia do corpo, porque ela é vencida pela comida. A Bíblia coloca a glutonaria no mesmo nível da bebedice, da embriaguez. Você conhece gente que bota uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e sozinha bebe essa garrafa de Coca-Cola? Você já viu uma pessoa que, quando vai fazer o seu prato, passa de 1 quilo de comida e ela se empanturra, destruindo a sua própria saúde, arruinando o seu próprio corpo? Então Paulo está dizendo que isso é pecado, obras da carne. Não tem controle. Agora, eu só quero concluir essa breve meditação com você para dizer o seguinte, quais são as consequências dessas obras da carne? 3 pecados relacionados ao sexo, 2 pecados relacionados à religiosidade, 8 pecados relacionados à convivência relacional, 2 pecados ligados ao controle, ao domínio próprio, bebedice e glutonarias. Quais são as consequências disso? Onde isso vai parar? Onde isso vai desembocar? O apóstolo Paulo termina o relato assim. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, porque a lista é interminável. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, são pecados que condenam a pessoa à perdição eterna. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Preste atenção na palavra praticam. Porque todos nós, num dado momento da vida, já incorremos na transgressão de um ou outro desses pecados aqui listados. A condenação está ligada ao que ele diz, aos que tais coisas praticam. O que é prática? O que é praticar? A Bíblia diz aqui que pratica o pecado é escravo do pecado. Você todo dia se alimenta, isso é prática. Todo dia você toma um banho, isso é prática. Todo dia você escova os seus dentes, isso é prática. Ou seja, aquilo que você faz habitualmente, costumeiramente, rotineiramente, repetidamente. Ora, se esses pecados são praticados constantemente, deliberadamente, diariamente, rotineiramente, então você está na prática do pecado. E aqueles que estão na prática do pecado não herdam o reino de Deus.
Então fuja disso. Você tem forças para vencer você mesmo? Não. O homem é escravo do pecado. Mas o Espírito Santo de Deus pode mudar a sua mente, pode mudar seu coração, pode mudar a sua vida. Você pode ser gerado pelo Espírito Santo e ser nova criatura. E você vai ter novos gostos, novos desejos, nova vontade. E em vez de você praticar estas obras da carne, você vai produzir o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. O fruto do Espírito tem uma origem sobrenatural. O fruto do Espírito tem um crescimento natural. O fruto do Espírito tem uma maturidade gradual. Você não vai ser mais escravo do pecado. Você vai ser livre pela graça de Deus. Então eu espero ardentemente que esta breve meditação sobre o que são as obras da carne possa servir de alerta, de uma sirene, de uma placa, de um outdoor, a avisar você, a mim e a nós, acerca da malignidade do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que Deus tem para você, uma vida plena, feliz, abundante. E esta vida é uma vida de santidade e não uma vida rendida às obras da carne. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e eu tenho certeza que mais gente vai ser abençoada através da sua cooperação com esse ministério de levar às pessoas a preciosa palavra de Deus. Um grande abraço. Fica com Deus.